Bora, bora, pessoal, boa noite. Vamos fazer essa live aqui com meu amigo Sandro, da melhor maneira possível, né, para a gente falar um pouco sobre futebol. Abrir um pouco mais cedo, aí 5 minutos antes, que é para a gente aguardar o pessoal já ir entrando aí. Mandar um abraço aí, ó, já especial para meu amigo Edinho, os melhores empresários do Brasil e do mundo, viu? Aí tem respaldo, aí tem respeito. Cara sensacional, obrigado, amigo, pela colheita, né? Estamos juntos na mesma empresa, ele gerenciando a minha carreira aí, e agradecer aí de coração, né, pela recepção, né, que ele tem feito comigo. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, tá? E as portas e os caminhos do Senhor venha lhe abençoar grandemente. Você é um cara do bem, um cara que trabalha muito. Grande abraço. Já começa assim, com essas férias. Arthur, Maicon, todo mundo chegando aí, né, para a gente bater um papo com o nosso amigo Sandro, que está lá no Maranhão, fazendo o maior sucesso, treinador também de alto nível, um cara que conhece muito de futebol. Hoje jogou contra o Moto, uma equipe tradicional do futebol maranhense, ganhou de 4-1, classificado com rodada de antecedência. Isso é um trabalho muito bem feito de Sandro à frente do LS Valley, lá no Maranhão. Grande trabalho ele tem realizado ali, veio jogar já Nordestinho, Atlântico, com esse projeto sensacional, esse trabalho que ele vem desempenhando ali no estado do Maranhão. Tamo junto, Maicon, prazer imenso ter você mais uma vez aqui, meu irmão. O pessoal já começou a falar do Neymar aí, viu? Aí vamos falar muito de Neymar aqui, viu? Vai ser uma honra compartilhar um pouco do conhecimento do futebol. Honorato, grande goleiro também, menino que tem futuro enorme no futebol. E vão entrando aí, galera, vai ser legal, tá? Sandro já tá por aí, se tiver já manda o convite, já vamos interagindo aqui com o pessoal. Vai ser muito legal, gente, muito bom mesmo esse bate-papo aí. Vocês também conheceram um pouco sobre o Ed Lima, sobre o Sandro Luiz. Mande a pergunta de vocês, a gente vamos responder, né? Porque existe muita coisa por trás dos bastidores do futebol que muitos não enxergam, muitos não conseguem ver o que acontece nos bastidores. E aí a gente pode ir tirando a dúvida de vocês aqui também, né? Isso é legal para que vocês imaginem o que é a vida de um treinador também fora dos holofotes, né? Uma vida que requer muito, né? Muita renúncia. Então isso é importante que o torcedor, que as pessoas saibam como que o torcedor, o treinador de fato se comporta no dia a dia. Isso é muito importante. Vitor Santos, minha joia. Prazer, meu irmão. Obrigado. Leandro Brito, outra fera. Sandra Oliveira também está aí. Essa gosta de malhação, viu? Essa é aquelas que gosta de estar todo dia ali malhando. A gente acompanha aí o trabalho de Sandra aí, muita saúde, buscando o bem-estar. Sou teu fã também, irmão. Te amo, cara. Você é sensacional. Foi bom demais ver tu fazendo gol em um brasileiro. É emocionante a gente enxergar o talento do jogador que trabalhou conosco e trilhando o caminho e fazendo sucesso. Bora, irmão, vamos entrar. Chama aí, Sandra. Colorado também já está por aqui. Vamos bater um papo muito legal hoje com o Sandro Luiz e trazer muitas informações para vocês. Vai falar um pouco também do trabalho que ele tem executado ali no Maranhão, viu? Pronto, já mandou. Boa! Fala, meu irmãozinho, boa noite. Fala, meu irmão, boa noite. O áudio tá bacana aí, o áudio? Tá bom, para mim tá chegando bem aqui. Qualquer coisa o pessoal vai falando aqui no chat aqui, nós vamos se organizando. Mas para mim tá chegando bem aqui. Show de bola, show de bola. Aqui tá bacana também. Ajustar a câmera aqui também, para ficar bem bacana, a gente bater um papo legal, viu? Primeiro, Sandro,
Parabéns pela classificação. Eu fiquei aqui acompanhando pelo Instagram, aqui, postando um story de gol, e gol, e gol. E eu falei, pronto, tranquilo, 4-1, classificação antecipada. E aqui já vai o meu primeiro parabéns para você pelo belo trabalho que vem realizando à frente do LS Vale, lá no Maranhão, sempre captando grandes jogadores, grande talento, e os trabalhos que vem sendo executados, já vendendo jogadores para o grande clube do Brasil. Isso mostra do trabalho que está sendo executado lá nesse projeto e esse trabalho de vocês lá no Campeonato Maranhense. Parabéns, seja bem-vindo, irmão. Valeu, meu irmão. Boa noite a todos. Prazer estar aqui falando com você, trocando um pouco das nossas ideias aí, né? Hoje foi uma classificação antecipada. Não foi fácil, a gente pegou uma grande equipe jogando fora de casa, dentro do CT deles, mas é o que você acabou de frisar aí, né? O trabalho vem sendo bem feito. Você tem uma ideia, a gente hoje finalizou o jogo com 4 atletas de sub-17. Então, isso só mostra que a gente está fazendo um bom trabalho e espero seguir, né? A gente classificou, já comemoramos, passei para que a gente não ganhou nada ainda. Tem muita coisa para acontecer, mas foi importante classificar hoje também. Não, é importante, nós tínhamos comentado após a Nordestina, né, Sandro? E você conseguiu jogar contra as grandes equipes com sub-17 e conseguiu jogar num detalhe ali, um erro de arbitragem aqui, um gol perdido ali, aí às vezes não conseguiu de fato resultados melhores da competição, mas competiu de igual para igual, ganhou jogos, né, e isso mostra que essa leva desse jogador sub-17 que você já integrou ao sub-20 é muito boa, né, cara? Isso. Fizemos uma competição igual pra caramba. Acho que pese em alguns momentos os meninos não terem jogado, ter essa rodagem para jogar competições nacionais, por isso que a gente está buscando esse ano o calendário aqui. Mas, como você pontuou, a gente fez jogos de igual para igual, enfrentamos a equipe do Retrô, que é uma equipe que tem uma estrutura monstruosa, e fizemos um jogo muito igual. Venceram nos últimos minutos do jogo, mas assim, a ideia é realmente mostrar o trabalho, não só o meu, mas dos meninos também, dos atletas, colocar para jogar. A gente levou bastante jogadores de 2010, que era o primeiro ano da categoria, colocamos alguns em 2011 também. Então, o trabalho do LS Esporte hoje é oportunizar. E a gente está feliz em estar fazendo parte desse trabalho. Ele é importantíssimo, né, cara? Quando você trabalha com jovem assim, eu até comentei ontem com o Maico, né? O Maico estava comigo na live, aquela live rápida, sem ninguém esperar, a gente entrou ali por volta do meio-dia, e a gente estava comentando, né, que trabalhar em base é diferente, vários caminhos que você tem que entender como um gestor de categoria de base, como um treinador de fato, porque para mim treinador é gestor. Então, existe esse caminho diferente, né, Sandro? Porque você tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que cobrar e tem que ter a medida certa para não extrapolar e não perder o grupo. E aí a gente vê, trabalhei contigo no Santa, né? E aí o seu perfil também de um treinador que é paizão, que chama atenção, mas também que brinca, que dá cola, que dá carinho e que orienta. Isso é importante demais na base, né, Sandro? Na verdade, hoje a gente precisa ser psicólogo também, né? Exatamente. Essa é a realidade. No Santa a gente vai conseguir fazer um trabalho com a psicologia, mas já foi depois que a gente já tem implantado o trabalho. E acho que vai muito além da parte técnica, da parte tática. Eu acho que quando o menino está bem de cabeça, eu acho que ele consegue desempenhar tudo que a gente trabalha, né? Então, por isso que essa parte do paizão que você fala vai ser sempre implantada no meu trabalho. E eu sou um cara que eu cobro muito, então eu também sei valorizar quando o cara consegue entregar o que ele pode entregar dentro do jogo, dentro do dia a dia. Então, como eu falo, a gente pode ter a melhor tática, a melhor técnica, a melhor parte física, mas se não estiver bom, psicologicamente, ele não consegue desempenhar nada que a gente está trabalhando. Então, é importante sim essa parte do paizão, como você falou, né? Entrando um pouco aqui para a parte de campo, Sérgio, que é interessante, a gente acompanha muito
as equipes hoje, elas são muito igualitárias quando a gente fala em questão de modelo de jogo, de como as equipes se comportam durante a partida. Você vê que as equipes todas têm a ver muito padrão. Né? Hoje eu estava vendo uma pesquisa do futebol mundial que o Guardiola se ao jogo de transição. Né? O estudo que ele fez lá no futebol inglês, ele perdeu a característica dele do tic-tac e acabou se rendendo a esse jogo muito rápido, essa modernização do futebol, né? De muita transição, a equipe aguarda e joga para transitar rápido. E na base tem muito isso, né? Não tem aquele jogo muito cadenciado, tem muita transição. Como você enxerga, Sandro, essa parte da evolução do futebol, no futebol inglês, estou com o Guardiola se render também a esse estilo, novo estilo que o mundo está se adaptando? Vou dar 2 exemplos. Futebol maranhense é transição o jogo todo. Eu acho que a gente é uma das poucas equipes que ainda consegue ter a posse da bola, porque eu implanto muito isso. Mas o futebol maranhense em si é muita transição. Vou dar outro exemplo. A licença agora, já mandaram para a gente a exaust, vai ter durante a semana, é praticamente transição ofensiva e defensiva todos os dias. Então, ou a gente vai se adaptar ao futebol, ou a gente vai ficando para trás. Eu sou um cara que eu gosto muito de ter a posse. Você conhece meu trabalho, já trabalhamos juntos. Às vezes as pessoas não entendem porque eu pedi para dar o passe lá no goleiro. Mas eu sou consciente também que eu preciso me adaptar à modernidade. Eu sou um cara que gosto muito de estudar também e não vejo problema nenhum em adaptar o meu trabalho. E tu conhece também, até meu Jorge está aí no meu Instagram, que a gente sempre posta. A gente é muito adepto dessa posse, né, de construção lá de trás e de atrair o adversário, mas realmente é uma tendência hoje muito forte. Na final do Pernambucano, eu já joguei assim. Na Copinha também, eu já tive que me adaptar a essa situação. Uma equipe que espera mais e consegue transitar. Hoje em dia começa a fazer muito isso, porque a tendência realmente... Porque o futebol foi muito rápido, né, Sandro? Muito forte, muito físico, e aí acaba se perdendo até, entre aspas, um pouco a técnica, né? Aquele jogo mais bonito que a gente costuma dizer no meio da bola. E o transitar que a gente está passando aqui nesse momento é verticalizar mesmo. É pouco toque na bola, já chegar, enfim, já finalizar a jogada. Tem que adaptar realmente, porque tipo, aqui futebol maranhense, se você não reagir de imediato, se você tiver uma transição defensiva de imediato para reagir, você vai ter sempre um adversário que vai verticalizar e você vai ser sempre surpreendido. Então, eu estou tendo que me adaptar a isso aqui também. Vamos entrar um pouco nesse tema, mas usar um pouco a seleção brasileira e aí falar um pouco de Neymar aqui, porque já tem uma pergunta aqui que nós achamos da convocação de Neymar. Esse eu acho que é o assunto do momento, né? Eu assistindo alguns programas esportivos, escutando quem joga bola, quem realmente, de fato, só é comentarista nunca jogou, e existe muita divergência em questão da convocação de Neymar. Eu vou dizer que eu sou favorável totalmente à convocação dele, né? Porque o talento, eu acho que a gente não tem que excluir e deixar de ter dentro de um grupo. Que a qualquer momento ele pode assumir, não sei quem está acompanhando. E aí se fala muito, Neymar não vai conseguir transitar, Neymar não vai conseguir marcar. E aí eu escutei também o saudoso Luxemburgo, ele falando assim, que Messi vai marcar na Argentina? Fez uma pergunta para um repórter. Não. E por que Neymar tem que marcar na seleção? Futebol tem... Então, cada um tem que se achar dentro do campo. Você enxerga por esse caminho também, Sandro? Com certeza. Para mim, Neymar teria que ser convocado mesmo, Neymar tem que jogar, tem que ser o capitão. E digo mais, quem falou que Neymar não marca? Existem estratégias montadas para Neymar só correr 5, 10 metros e pressionar o zagueiro. Para mim, já marcou.
Porque, tipo, a marcação era iniciada no campo do adversário, desde o tiro de meta do adversário. Então, se adaptar Neymar a correr 5, 10 metros para pressionar o zagueiro, ele consegue marcar sim. Eu acho que a questão vai levar. Não cortando teu raciocínio, teve um jogo do Santos, que eu acompanho muito jogo do Santos, até para eu ter base e fundamento para discutir sobre o tema. Então, todo jogo do Santos eu faço questão de assistir e analisar de fato a movimentação dele, como ele está jogando. E teve jogo do Santos que ele dá a pressão. Ele inicia a pressão e saiu o gol dessa pressão. Então, não é obrigado também por Neymar ter que correr lateral. Então, assim, a forma que se jogar, a forma que colocar ele e adaptar ele dentro do campo, para mim, Neymar tem que ficar ali meio perto do gol, porque a finalização dele, o último texto dele é fora de série. Perfeito. Eu acho que não adianta colocar de extremo para acompanhar o lateral. Aí ele não aguenta jogar 10 minutos. Mas eu acho que aquela pressão inicial dos zagueiros, ele consegue fazer sim. A gente, às vezes, trata Neymar como se ele tivesse 40 anos. Então, por mais que ele tenha tido bastante lesão, o atleta que ainda tem muita idade para correr, pressionar e fazer o melhor que ele sabe, que é jogar futebol, né? E assim, só para colocar para o pessoal que está assistindo, a gente entende também que ele já tem 34 anos, teve várias lesões, não é o mesmo jogador de 2015, é o jogador que encantou o mundo, que é o maior artilheiro da seleção, o maior artilheiro da seleção brasileira. Nós sabemos todas as limitações dele. Mas hoje nós enxergamos futebol e o que tem para levar para a Copa do Mundo, eu acho que ele ainda é fora de série, é o cara que coloca o medo no adversário quando entra dentro de campo, não é isso? Também acho, também acho. O Ariel tá falando aí, ó, Shurek. Boa noite, Shurek. Boa noite, meu irmãozinho. Boa noite. Coloral também, Coloral. E aí, Coloral, abraço, boa noite. Só as feras aí, só as feras, Sérgio, só as feras. Enio também acabou de entrar na live, Enio. Enio agora é paulista. Ganhou a primeira lá, né? Ganhou a primeira lá, vai jogar a segunda partida agora. Deus quiser vai se classificar. Já ganhou duas. Já ganhou 2 jogos, pai. Tá grandão. Tá grandão, tá grandão. Vai dar certo e vai se classificar lá também. Vai trilhar o caminho de sucesso aí, vai ser um dos grandes treinadores também do Brasil, porque conhece muito de futebol. Amém, amém. Matheus, João Pedro tá aí também já. Só as feras, viu? Só as feras aí, viu? Doido para trabalhar com a gente. Pode mandar pergunta aí, que Sandro tá aqui para responder hoje. Manda as perguntas aí, viu? Manda as perguntas aí. Matheus Cavalcante. Matheus, tem que levar a gente pro Serrano agora, pai. Tu agora tá no Serrano. Ele tá fazendo trabalho essencial no Serrano. Fazendo tudo bonitinho, organizado. E aí já quero fazer a propaganda dele aqui também, né? Aí que é treinador, jogador, que é alguém que comande as suas redes sociais aí, organizar bonitinho, contrate um homem aí, precie o camarada, fala que escutou aqui na live com o Sandro e a de Lima, que ele vai dar um desconto especial aí, viu? O cara entende de marketing, o cara entende de trabalho, a imagem do atleta, do treinador. Minha rede social que posta tudo é ele. O que vocês veem aí, recorte, card, tudo é ele que durante o dia vai postando aí, porque o cara é diferenciado, sabe muito de marketing de mídia, viu? Sensacional. Sandro, e aí? Quantos talentos você tem lá hoje? Você fala assim, rapaz, eu tenho esse. Eu sei que é difícil pra caramba o cara citar nome. Nós somos treinadores, a gente fica meio cimado porque é dentro do grupo. Mas você é um treinador que revela jogadores. Né? Se não quiser falar nome, tudo bem. Mas quantos jogadores você tem lá no LS Vale, lá que você fala, meu irmão, esse tem uns 2, 3 lá que vai chegar de fato. Você tem um olho bom, tá ligado? Sei nem se o presidente permite falar agora. Mas aí eu vou falar alguns nomes aqui, sim. Esses atletas que estão no Sub-17, que já estão jogando no Sub-20, que tem dado Sub-17, a Moreira já tem proposta para sair, né? Vou falar alguns clubes aqui. Grêmio, enfim. Bahia, o próprio Palmeiras, que Fael hoje está lá, que foi atleta nosso no Santos, trouxe para cá para o LS também.
Então, 90% de quem está hoje no sub-20 são até sub-17 que já tem proposta para sair. Aí eu acho que o clube deve estar analisando as melhores para poder estar negociando os meninos. Eu vou falar o nome não, o número de um, né? Que todos os jogos que eu não consegui gravar o nome dele ainda, todos os jogos, para mim, ele é o fora de série ali do seu time ali. E ele fez um gol hoje, esse foi o primeiro, número 8. Cara, joga demais, menino. Cara, eu fico encantado de assistir aquele menino jogando. Eu tava mesmo, se eu conseguir, né? Porque existem as forças aí lutando contra, mas se eu conseguir esse segundo semestre com um clube que consiga, se ele não for para um clube grande, se você estiver trabalhando aí, a gente vamos fazer alguma coisa, porque esse menino aí é craque. Ele não é tão porque ele tem a faixa de capitão, e a gente vê que a batida do gol dele hoje foi um gol sensacional, bate pronto, forte, cara, muito inteligente. O que é que você quer falar desse menino e qual é o nome dele? Paizinho. A gente chama ele de Paizinho aqui, porque é um diminutivo, né? Porque ele é um atleta que, para negócio, não é um cara gigantesco, como as pessoas falam que precisa ter perfil, mas ele é realmente muito diferente, tecnicamente é imoral. Qual o nome dele, sabe? A gente chama ele de Paizinho. Ele é conhecido nas redes sociais como Paizinho mesmo. Meu irmão, vou pra você, ele pode não ter perfil para venda, mas eu falo pra você, quando Deus quer, sabe? E esse menino aí vai chegar, cara, porque ele é muito bom, cara, muito, gostei demais dele. Tô dando essa moral aqui porque merece. Eu venho acompanhando desde a Nordestino, alguns jogos seu, o último jogo também transmitido, eu acompanhei. E, pô, gostei demais dele, muito bom jogador. Eu acredito que ele é um dos que está pontuado para sair também no segundo semestre, mas já deixa aí também. Quando você assumir o clube, se ele já tiver aqui, a gente passa para o presidente para ele poder estar acertando, que eu acho que é um atleta que merece sim. Não só os jogos, mas no dia a dia também é um cara que se dedica, não falta treino, é um cara comprometido, é um cara que abraçou a ideia também, que quando eu cheguei aqui ele jogava em outro clube, ele veio para cá trabalhar com a gente e hoje é referência, hoje é por isso que é o nosso capitão. E eu estou falando isso, Sérgio, e eu acho que o pessoal da sua equipe está acompanhando a live, se não acompanha, depois acompanha, é para que eles enxerguem que nós que estamos longe, estamos assistindo, estamos observando. Não só ele, mas todos os jogadores. E como eu estou enxergando de longe, muitas outras pessoas, muito mais gabaritado, muito mais importante do que eu, também está acompanhando. Então, isso é para eles verem que o trabalho deles está sendo enxergado por alguém, da mesma maneira que eu vi. Rian também, que trabalhou comigo, trabalhou contigo no Santos, está contigo aí, uma partidaça também, evoluiu demais, tranquilo, cara quebrando linha. Rian quebrando linha, pô. Qualidade no passo, pô, fiquei feliz demais. Fiquei feliz demais. Que a gente sabe como o Rian chegou no Santos e a evolução dele nesse período é gigantesca. Verdade, meu irmão. Eu sempre falo para ele, sempre tem alguém olhando, né? Não sou eu, como os outros profissionais que estão aqui no clube hoje, que têm total capacidade de fazer um trabalho sólido para poder revelar eles, para poder performar, para poder formar. E, como eu sempre falo para eles, Campeonato Maranhense tem tanta visibilidade. Tem sim, sempre tem alguém olhando. Você acabou de dar exemplo que você está acompanhando os jogos, então, como você, outras pessoas também podem estar acompanhando e a qualquer momento a gente pode ser negociado. Então, acredito que continuar o trabalho, focar realmente no trabalho diário, todos os dias, treinar forte, abdicar de coisas negativas para que a gente possa conseguir nosso objetivo, que a gente também sonha aí para algo maior, né? Então, para que a gente possa ter essa oportunidade, a gente tem que continuar evoluindo, continuar vencendo jogos, porque eles vencendo os jogos, o nosso trabalho também aparece, né? Eu quero tocar no assunto aqui, até para fazer uma grande homenagem a ele, de uma posição que você gosta muito também de trabalhar, e eu também, que é com um goleiro que sabe jogar com os pés. Que é uma tendência hoje. E eu tenho para mim, né, que foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar com o pé, acho que você também, que passou na nossa mão, lógico,
que é o João Pedro, né? Não dizendo que Colorado não sabe jogar, porque Colorado também é um dos cabos que sabe jogar muito com os pés, como o Bob também, goleiro sensacional. Mas João Pedro, por ser um cara que estourou primeiro a idade, vamos falar de João Pedro aqui. Né? E aí é uma função que tu utiliza muito nas tuas equipes também, um goleiro que sabe jogar e construir. Né? Essa tendência, sabe, no futebol hoje, o goleiro que não tiver essa habilidade, ele começa a perder o espaço. E fala um pouquinho de João Pedro aí, do que você acha desse cara que agora já é um profissional. Falar primeiro de João Pedro, né? Fico feliz em ver que ele está tendo sequência, né, na carreira, né? Seria injusto se ele não conseguisse seguir, né? E falava muito que ele não tem perfil, mas ele compensava por vários outros motivos, né? E tecnicamente falando, é um dos melhores que a gente trabalhou mesmo, e a gente trabalhou com muita gente boa. Se for citar nomes aqui, é muita gente mesmo. Mas ele, teve Brunão, teve o Eric, teve o Coloral, Bob, muita gente boa aí. Mas, como ele foi citado, eu acho que ele é sim referência para todo mundo. Sempre foi um cara que focava nos objetivos, por isso que ele conseguiu chegar e está começando a trilhar uma carreira bacana. Sobre a tendência, acredito que sim. Hoje, se você observar um sub-15 de um clube grande, o goleiro já joga com os pés. Já é o terceiro homem. Não está utilizando tanto o volante naquela saída ali, apesar que a gente gosta de fazer essa com o volante também. Ou está adaptando uma linha de 4 com o goleiro, que é o que eu gosto de fazer hoje. O volante e o goleiro junto, com os zagueiros em amplitude. Mas eu, Sandro, gosto muito de trabalhar. Vou dar até um exemplo. Quem está vendo a live vai saber. Quando eu cheguei aqui, hoje o meu goleiro é um dos melhores do estado com os pés. Quando eu cheguei aqui, ele nem tocava na bola com os pés. Porque o estímulo, né? E aí, durante o trabalho, vai o estímulo, todo dia cobrando e você evoluir. Porque o antigo treinador não utilizava tanto o goleiro. Então, ele não era utilizado da maneira que hoje eu utilizo ele com os pés. Ele é sempre terceiro homem comigo, às vezes está até no meio campo com a posse da bola. Só que ele teve que adaptar ao meu trabalho. Eu não estou aqui, que todo mundo entenda, eu não estou aqui falando mal do trabalho do antigo treinador. Ele tem o trabalho dele, a gente respeita, e ele não utilizava por ele. Cada um com sua maneira de trabalhar. Só que hoje ele é referência aqui no estado. Que deu uma travadinha de Sandro aí. Tá ouvindo, Sandro? Tá ouvindo, Sandro? Voltou. É um atleta que também joga muito com os pés, também é referência aqui no estado e também não tem perfil. Se você for observar, 90% dos goleiros que não tem perfil para mercado, para negócio, todos são bons com os pés. Então, é um recurso que eu particularmente utilizo muito e acaba que o perfil que todos falam não faz tanta diferença no meu trabalho. Porque deu uma travadinha lá em Sandro, lá deve ser a internet deu uma oscilada, mas é muito importante o que... Voltou agora, Sandro. Estava falando aqui, né, deu uma oscilada na tua internet, mas é muito importante, né? E esse seu goleiro aí, ele é muito bom também, debaixo da barra, viu? Muito bom goleiro também, fez um nordestino e está fazendo um campeonato muito bom aí. Sim. Como eu falei, todos os goleiros aqui hoje trabalham com os pés. O Carlos, ele não era tão utilizado, mas ele tem muito recurso técnico. E os mais novos, que vêm do sub-15, sub-17, também passaram a fazer esse trabalho específico. Então, a gente está adaptando isso aqui em todas as categorias para que quando eles tiverem a oportunidade de ir para uma situação melhor, eles já estarem adaptados. Não, e isso é muito importante. Voltando a falar de João Pedro finalizou, né, hoje seu trabalho no time aqui do Juazeiro, né, o Guarani de Juazeiro. Está livre no mercado e aí é uma boa para qualquer time aí profissional, porque é um cara que bom de grupo, ótimo goleiro e hoje é o treinador, vamos usar esse termo, treinador moderno,
precisa desse tipo de goleiro, está no mercado, então você está precisando, presidente, diretor, treinador está precisando de um goleiro para o profissional aí, João Pedro, esse aí tem uma bagagem, está construindo uma história muito legal. Sandro, vamos falar aqui um pouco sobre o que você pretende, né, para a sua carreira nesse médio e longo prazo. Você está terminando, fazendo, né, está no fim aí da licença A, que você almeja, né, como treinador, um médio e longo prazo, né? Lógico que a gente, como treinador, a gente quer alcançar voos altos, mas nós temos também que ter um plano de carreira. A gente sabe que o futebol é muito complicado, só quem está dentro do futebol sabe como o futebol realmente é por trás, nos bastidores. Mas aí, qual é o teu pensamento, teu plano de carreira? Já está terminando essa licença? Cara, hoje eu estou bem onde eu trabalho, fui bem recebido, estou sendo valorizado, o clube oferece uma estrutura bacana para se trabalhar, você está acompanhando, você já percebeu isso também. Só que, claro, eu não posso negar que a gente almeja voos maiores, mais na frente começar a trabalhar no profissional, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes profissionais, mas era times pequenos, sem estrutura, que a gente não conseguia implantar o que a gente pensa sobre trabalho. Mas hoje eu estou feliz. O presidente falou que eu tenho que sair daqui para um time grande. Então a gente vai continuar a caminhada e esperar. E o pensamento é esse mesmo, Sandro, porque assim, a gente, às vezes, como ser humano, às vezes não valoriza o que nós temos hoje, né? E aí deixamos o certo, às vezes, por algo que não é tão certo assim, e a gente acaba dando um passo, às vezes para frente, às vezes anda para trás. Então é melhor a gente estar num lugar que é valorizado, que as pessoas gostem, entendem do nosso trabalho, que valoriza de fato o nosso trabalho. Nós sabemos que não é fácil o futebol, a gente estamos no meio, sabemos as dificuldades que um treinador ele tem na sua caminhada. Não é todo mundo que consegue resistir à caminhada de treinador, porque é um fato pesado. Você mesmo está no Maranhão, tu mora em Recife. Imagine você longe da sua mãe, da sua família, em busca de um sonho, de algo na vida para melhorar também as condições de sua família. Então, assim, não é fácil a vida de treinador, né? Eu acho que é uma profissão muito solitária, né? Que às vezes a gente procura alguém para desabafar, alguém para, vamos dizer assim, usar o termo chorar, e jogar para fora que a gente está sentindo, porque nós absorvemos muito, né? A vitória, o empate, a derrota, o dia a dia. Nós temos que ser um cara que é um forte. Na verdade, nós não podemos mostrar fraqueza, mas por trás de tudo isso existe um ser humano. E esse ser humano, ele também às vezes precisa de carinho, precisa de atenção e precisa de ser valorizado. Nós vemos que hoje em dia existem poucos clubes que valorizam profissionais capacitados. Preferem trocar e às vezes a troca não surta aquele efeito que deveria acontecer, às vezes por falta de valorização do profissional que estava ali antes, não é isso? Verdade, né? Infelizmente, isso vai fazer sempre parte do futebol, né? A gente vai ter que estar sempre preparado. Não é fácil, a gente sente pra caramba, mas infelizmente a gente está sujeito a passar por isso, né? Por isso que a gente precisa realmente valorizar quando a gente é valorizado. Que às vezes a gente valoriza tanto e esquece de ser valorizado, né? Queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso operador físico PH também, que estou na live aí, deu um alô também. Aproveita, manda aí mensagem. Manda aí logo os seus alô pro pessoal aí, tem muita gente entrando aí, senhor aí. Excelente profissional também, um cara que está no início da carreira, acabou de fazer a licença B, preparação física, e só está agregando o nosso trabalho aqui também. Se você fala que é porque é bom de verdade, porque nós conversamos na resenha, nós já tretamos, do futebol tem de tudo, mas a gente sabe quando é homem e quando é de verdade. Então, se você está falando que é bom, porque você é chato pra caramba. Você é aquele treinador que cobra mesmo. E não cobra só do treinador, cobra do seu staff,
porque você sempre quer o melhor. E se você está falando que é bom, é porque é bom de verdade. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para esse cara que é sensacional. Cebolinha da torcida. É o sósia do Cebolinha do Flamengo. Tive a honra de treinar ele lá no Rio de Janeiro. Jogava muita bola e aí entrou nessa onda aí de ser sósia, e hoje ele é um sósia famoso e que está dando a onda e está conosco aqui na live. Um cara sensacional, trabalhou comigo. Muito obrigado. Ele está falando aqui que eu fui o melhor treinador com quem ele trabalhou na carreira, ele jogou profissionalmente também. Então, Cebolinha da torcida, obrigado pela moral, pelo respeito, pela moral que tu está dando aí, viu? Grande abraço. Sensacional, meu. Um abraço para os meninos aí no Rio também. A gente foi campeão lá, cara. Muito bom, muita gente boa lá no Rio de Janeiro. Show. Quem entrou aí, ó? Olha quem entrou aí. Tem um menino. Dizem que ele era meu filho, né? Mas não é não, pô. É porque o cara jogava bola. Lucas Fabiel. O capitão, Sérgio. Fala dele aí, Sérgio. Fabiel, filho de Ed Lima. Bom jogador. Classificou a gente na Copa São Paulo aquele gol de falta lá, que a gente classificou naquele dia lá. Não, pô. É porque o Ariel, ele não vai colocar aqui, mas ele manda uma figurinha pra mim assim, né? Cada falta que é gol, com a figurinha do Fabiel. Fabiel fez um gol de falta na carreira. Tá de brincadeira. Não, mas é um cara Fabiel é um cara que quebra o protocolo. E ontem eu falei dele na live com o Marquinhos, que ele é um jogador que ele é muito resiliente. Ele fiando 2024 todinho no banco de reserva, nunca reclamou, nunca questionou. Mas também, pô, meio de campo, Marquinhos, Pedro Maia e Chaves. E ele ficou ali e jogou de lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia. Onde colocava, ele ia e executava com excelência. Um jogador que tem muita resiliência, né? Que entende o momento. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogador de futebol também, porque é um jogador, né, Sérgio? E aí nós conversávamos muito, que ele é o cabeça dentro do jogo, né? Ele entende o que o treinador quer passando para a equipe, e às vezes só no olhar a gente conseguia transmitir para ele o que a gente queria. Né? Exatamente, muito bom jogador, um entendimento tático absurdo também, e muita qualidade técnica, muito recurso. Acho que vai também ter uma sequência muito boa na carreira aí. Ó, quem entrou, pai, o meu sobrinho. Esse é promissor, pai. Canhoto. Eu acompanho ele também na rede social, você posta algumas coisas dele, e aí é ele que vai salvar a família, então, né, Sérgio? Ele que vai ser o crédito da família, né? Saiu do Santinha lá, aí tá agora no Náutico. Todo jogo tem lei do ex, pai. A parte do Santinha não fez um bom negócio, não. Abraço, Enzo, abraço. Abraço, Enzo. Grande sucesso aí, meu irmão. Vamos estar na torcida. Ô, Sandro, quando nós pensamos no futebol brasileiro e no Campeonato Brasileiro, a gente enxerga, existe aqueles 10 clubes ou 8 clubes ali que... Vou reformular aqui. 2 clubes puxam, que é Flamengo e Palmeiras. Aí do terceiro até o 10º briga para o Libertadores. Como você está enxergando o Campeonato Brasileiro? Sei que é difícil acompanhar, porque pô, tu te conheço, tira a muito tempo para estudar e analisar a tua equipe, mas às vezes tu acompanha. Como tu enxerga hoje o Campeonato Brasileiro? O nível que está hoje. Pesquisa mundial, o Brasil hoje está uma das ligas mais fortes no mundo, né? Muitos jogadores voltando, muito dinheiro rolando no futebol brasileiro, por isso que muitos jogadores estão voltando. Como tu enxerga hoje, tirando esses 2 que sempre estão puxando lá em cima, Flamengo e Palmeiras, do terceiro ao 10º aí, como tu está enxergando esse Campeonato Brasileiro aí? Esse ano tá mais igual, né? Eu particularmente, eu estudo muito Palmeiras e Flamengo, porque por ter tanta qualidade técnica, a gente consegue ver muita variação tática dentro do jogo, né? Aí pra gente que gosta de estudar é bom, mas o Bahia vem muito forte, o Grêmio deu uma melhorada. Uma surpresa negativa para mim foi o Mirassol, que eu achei que ia manter o nível de competitividade e deu uma queda.
mas o futebol brasileiro em si, ele está muito disputado. E tem muitos jogadores que só foram para a Copa do Mundo porque voltaram para o Brasil. Danilo é um exemplo dele. Enfim, outros e outros. Acredito até que o próprio Pedro, que hoje está no Flamengo, poderia ter uma oportunidade de ir para a Copa do Mundo. Daí a gente entende que realmente é uma das competições mais disputadas do mundo. O Mirassol, eu gosto muito também de estudar o Mirassol, que eu gosto muito do treinador. E para mim também o Palmeiras é o time que eu mais assisto. Eu gosto muito de Abel, sou fã de Abel. E Abel parece muito com nós dois, eu sou muito, muito chato. Ele parece muito com nós, na questão de trabalho do dia a dia, gerir o negócio ali. Então eu sou muito fã do Abel, né? Mas o Mirassol, eu acompanho bastante o Mirassol, para entender o trabalho que estava sendo executado lá, por que esse fenômeno todo, né? E aí o Mirassol perdeu muitos jogadores, e quando se perde muito jogador, né, Sandro? A gente sabe que demora um pouco as peças novamente engrenar, e aí chega o jogador, o treinador tem que passar para esses novos jogadores o seu pensamento quanto à equipe, e eu acho que isso pesou um pouco. Mas ontem, jogando já na Libertadores, o time já ganhou fora de casa, jogou bem, está começando de novo a dar liga essa nova equipe do Mirassol. Já contra o Atlético Mineiro, eu assisti também o jogo deles, deu muito trabalho com o Atlético Mineiro lá no MRV. O Atlético ganhou, mas deu muito trabalho, uma equipe muito coesa, e eu tenho certeza que o Mirassol, nessa segunda etapa do Campeonato Brasileiro, vai dar trabalho aos grandes novamente. Né? E o próprio Cruzeiro também, que não vinha bem, né? Se for observar o elenco, é absurdo. Caio Jorge, Gerson, enfim, acho que quando entrosar, quando der liga mesmo, acho que vai ficar com certeza entre os 10 também. Jário tá aí, vou mandar um abraço para ele, tá mandando um abraço para nós dois aqui, chamando que é duas feras. Muito obrigado, Jário, o roupeiro da eternidade do Santos. Ele não sai dali nunca. Vai estar lá, ele vai estar ali, ele e grande Walter. Um abraço, Walter. Aí, eterno Santa Cruz, os caras que faz o negócio com amor. Verdade, essa tem que ser falado. Mas eu vou questionar você aqui, algo aqui para nós debater. O Cruzeiro está nessa arrancada toda por causa do seu novo treinador ou porque os jogadores, de fato, estão começando a jogar? Porque no tempo de Tite estava uma draga danada, o negócio não estava funcionando. No tempo de Diniz, a mesma coisa. E aí chega novo treinador, o português, e coloca a equipe para jogar, porque fez um jogaço ontem contra a equipe do Boca Juniors. Como mesmo elenco, né? E eu, particularmente, gosto muito do trabalho, do Diniz também. Deixa até citar o Vasco. Se a gente for citar aqui, eu vou falar de todos os treinadores. Mas a mudança do treinador é um ânimo a mais, né? Pro jogador. Então, até aquele que às vezes está no banco, está com pouca minutagem, tudo zero, né? A gente quando a gente chega no clube, a gente vai observar todo mundo, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu contigo também. Quando eu cheguei aqui, já existia um grupo também, aí eu tive que reformular. Alguns atletas a gente manteve também, hoje é titular absoluto com a gente. Eu acho que todas as vezes que muda um treinador, acho que é um ânimo a mais para os atletas e às vezes encaixa. E é muito bom treinador também, né? É verdade. E assim, não é o peso porque Tite é Diniz da seleção, Tite é o Tite, né? E aí ele chega, então não é o peso do treinador, de fato, não. É a mudança mesmo, e é coisa, vou dizer assim, que é coisa do destino mesmo, e é porque tem que dar certo e acabou. Porque questão de peso não era porque os três anteriores dele são fenomenal. Esse cara que entrou na live aqui, eu quero dar 1 minuto aqui para ele, porque ele está fazendo trabalho no Atleta Lagoinha, Leandro Flávio, sensacional. Ele virou, como é que fizeram uma montagem dele lá, que ele é o, sei lá, tipo como mestre, o cara que estava coordenando lá. Então, ele tem um filho aqui no Maranhão, pai, que se chama Marco Vinícius, meu preparador de goleiro, é filho dele. Outra, viu? Se fosse ele hoje contra você lá no moto, o negócio tinha sido mais difícil, viu?
Porque ele aí, do lado do Moto, ele revolucionou a base lá do Moto, lembrei agora. Mas ele está fazendo um trabalho que dá orgulho, eu fico muito feliz, porque é o trabalho que ele está fazendo. No Campeonato Baiano, né, esse dia meteu 7-0, 7-1, sei lá. O cara tá ganhando, tá jogando, chegou, montou, pegou um grupo, remontou o grupo, organizou, que a gente conversa muito também, e ele remontou o elenco e está fazendo um trabalho sensacional no sub-20 do atleta Alagoinha, viu? E é o rei do moto ele. Diz que todo mundo ama ele lá no Maranhão também. Fizemos 2 jogos, né? Competições, Campeonato Maranhense e Copa Maranhão. Copa Maranhão empatamos 1-1, eles vêm vencendo nos pênaltis, e Campeonato Maranhense me venceu 2-1, então não tinha vencido moto ainda esse ano. Então, já bati todos os recordes já, então já valeu também. Ele foi meu treinador de goleiro, pra você ver. Ele trabalhou comigo no Cerrado, foi meu treinador de goleiro. Aí ele é um profissional de mão cheia, profissional e um treinador de goleiro. Tá virando a chavinha, já é para o segundo ou terceiro clube dele como treinador do Sub-20. Pegou também profissional, foi treinador de alguns jogos do Pombal no Paraibano. Treinador do Moto também profissional, alguns jogos lá. Sempre os caras corriam, me socorre Leandro. E aí ele socorria, mas é um treinador da nova geração também, que vai fazer muito sucesso, sabe? Sim, acredito muito. Eu até cito ele muito aqui como exemplo. Acho que o Marquinhos, que trabalhou junto com ele no moto, não vai me deixar mentir. É um dos treinadores que eu também vejo potencial, vejo trabalho. Quando a gente se enfrentava, tinha metodologia de trabalho, sabia como defender, sabia como atacar, tinha uma bola parada boa. Então é um cara que precisa ter sequência também no futebol. E outra, assim, nessa lance eu enxergo, né? Que muitos rivalizam as coisas, né? Eu acho que nós temos que ser profissionais, homens, né? E ter dentro do nosso rol amigos, né? E é bom demais, cara, quando você pega um treinador do outro lado, que ele é bom, que ele faz você quebrar a cabeça, que você é de frente com ele, quer ganhar dele, não porque acha que ele é um cara que não presta, que ele é um cara que é vagabundo, não. É porque ele também é bom, e aí o jogo se torna bom. Porque assim, falando por mim, né? Quando você pega um time, cara, que você ganha de 8, 9, 10, 12, 14, você fica no banco ali todo. Eu gosto de estar à beira do campo, né, agitado e tentando resolver o problema para que o meu trabalho tenha valor. Verdade. Então, quando você vê que a gente, sub-20, sub-17, ela veio acabava na pancadaria, né, mas todo mundo cobrando. Por quê? Todo mundo quer ganhar, porque sabe que do outro lado tem um treinador capacitado e que ele vai dar dificuldade para o seu trabalho. Como é que tu enxerga isso? Concordo plenamente. Para mim, quanto mais difícil o jogo, mais valoriza o nosso trabalho também. Quando você ganha 7, 8-0, não tem nem parâmetro, não dá nem para corrigir algumas coisas. Porque o atleta passa a não querer jogar, ir na pé da bola, não compete mais, não faz o que se trabalhou a semana. Então, acho que quanto mais difícil o jogo, mais valoriza o nosso trabalho feito durante a semana. Né? Olha aí, os mestres é você, cara. Ele tem uma história com um amigo meu aqui, Serra Talhada, eu não vou contar aqui, né, porque não cabe muito, mas ele é um cara muito famoso aqui em Serra Talhada também, o Leandro, viu? Famosíssimo. Pensa pra ele entrar na live aí. Vai, chama aí. Ô, Leandro. Tem uma história para contar aqui, uma história no jogo treino. Leandro é uma onda, cara. Esse cara é uma onda. Esse cara futebol é muito bom, porque ele tem muita gente boa, tem muita gente do bem, cara. Muito bom. Muito bom, né? Tem os vagabundos também, viu? Aí não tem que deixar de falar, tem os vagabundos também. Mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Aí, vai entrar. Eita, Leandro. Esse cara é muito bom, cara. Cadê ele? E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, meu irmão. Olha aí, o rei de Alagoinha. O rei de Alagoinha tá aí. Rei só Deus mesmo, porque, meu velho,
E aí, Sandro, Mas tudo parabéns, bem? Boa né? noite. Parabéns. Parabéns aí, meu irmão, pelo trabalho. Nós sabemos que base no Brasil, poucos têm estrutura que deveria, que se deve investir muito mais na base. Se todos os presidentes fossem inteligentes, investiriam muito que haver no profissional, porque é onde que vê o sustento dos clubes. Mas, enfim, isso aí uma temática, um problema que é crônico no Brasil, né? Existe agora a CBF fazendo grupo de estudo, junto até com o treinador Carlos Ancelotti, viabilizando trabalho de base. Isso vai ser importante e pode ser um marco futuro próximo para o Brasil. Mas nós sabemos da dificuldade, mas você está de parabéns pelo trabalho que vem executando. Já está classificado, classificou já para o mata-mata. Como é que está? A competição aqui é uma competição, cara, que ela é muito forte, né? É uma competição que requer muito, exige muito do grupo. A gente, quando eu assumi aqui o clube, tinha um ponto, né? E aqui tem um decessozinho, se você não conseguir ficar ali naquele topo de cima ali, o time cai, né? De divisão de categoria. E estamos lutando, né? Estamos com 17, estamos dizendo que estamos classificados, mas vem um pilotão atrás querendo tirar as posições da gente, né? A gente tem que trabalhar com a realidade de hoje, dizer que estamos classificados, porque não foi fácil. Você chegar, pegar uma equipe toda desestruturada mentalmente, como vocês falam, que não é fácil, o Sandro frisou bem aí, junto com você também, quando chega outra mentalidade, que você se fecha com os atletas, você consegue mudar a chave, né? E eu acho que eu vendi muito isso por menino, eu vendi a mentalidade de nós sentarmos, de nós se juntarmos e tentar mudar aquela realidade, né? E graças a Deus, com trabalho mais psicólogo, hoje você tem que ser psicólogo, hoje você tem que ser amigo, hoje você às vezes tem que ser inimigo do atleta, entre aspas, assim, inimigo na parte boa, né? Dizer a ele o que vai acontecer, que é ruim, que é aquilo e aquilo. E assim nós vai ter real, né? falar a verdade para ele, né? Bater a real como você passou por isso, né? Então, graças a Deus, nós estamos trilhando aí nosso caminho. Hoje, acabei de chegar agora do trabalho, que nós tivemos um jogo treino contra o profissional de preparação, já avisando o jogo sábado contra o Vitória. Eu tenho certeza que você ganhou, porque o profissional aí está fazendo uma misericórdia. Mas, bom, esse é outro comentário. Jogo treino sempre é difícil, principalmente o profissional, né? Você está ali mais para uma visibilidade dos atletas. Muitas vezes o resultado não importa, não, mas importa as ações que foram construídas dentro do que nós pensa para o próximo jogo, né? E por incrível que pareça, parece que vão me quebrar, que vão pegar meio time meu para botar lá em cima, mas isso é bom. Isso é bom, mostra que o trabalho tá fluindo, que os meninos estão entendendo e está surgindo muitas oportunidades boas. Outra coisa que aí Sandro vai responder primeiro e depois você responde. Quando nós chegamos, né, dentro de um clube, igual você chegou, igual o Sandro chegou, igual eu já cheguei, e você assume o trabalho de outro profissional. Vocês, né, vou perguntar por dois aí, qual é a primeira atitude de vocês? Vocês trazem o jogador para vocês? Vocês pensam já em trazer os seus que trabalham com vocês depois? Ou valoriza quem está lá, porque também já roeu o osso e está no clube? Ou eu quero entender como vocês atuam quando chegam no clube, né, que já existe um grupo lá, qual a forma que vocês trabalham, até para a sequência do trabalho. Eu vou dar um exemplo do Santa, né? Eu cheguei na quarta-feira e já teve jogo no sábado, então não tive nem tempo de reformular nada. A gente só reuniu, fez um ajuste tático e já estreou na competição. Dentro da competição foi que a gente conseguiu entender o que a gente precisava em relação a peças. A gente foi reformulando, você passa por esse processo aí também. Quando a gente chega e pega um trabalho do início, na pré-temporada, aí você consegue trazer alguns atletas que já trabalhou com você, para
até para facilitar a metodologia de trabalho que vai ser implantada. Mas quando você já pega um trabalho de um antigo treinador dentro da competição, é bem mais difícil, porque você precisa adaptar o seu trabalho dentro da competição e precisa também ganhar jogos, porque, por exemplo, o Santa Cruz é uma equipe grande, trabalha com resultados, você precisa ganhar jogos. Então, assim, é bastante difícil quando você já chega ao trabalho iniciado pelo treinador, porque você tem que adaptar o que já tem e dentro do trabalho, além de trazer algumas peças para reformular, continuar o trabalho que já vem sendo feito, né? Então, acho que é bem mais difícil dessa maneira. E você, Leandrinho? Leandrinho de Pedrinho. É o pai dele. As conversas. Bem, eu procuro logo fazer um monitoramento, contar toda a estrutura do clube, né? Eu sei que existem vários clubes que você frisou, Ed, muito bem aí. Muitos clubes do Brasil não dão estrutura alguma. Acha que botar os meninos para jogar ali tem que dar resultado e assim. Eu não. Eu procuro sempre fazer um levantamento das coisas boas que tem, também das coisas ruins. Nós fazemos um mapeamento, o que pode ser implementado rápido dentro disso aí para causar uma boa estrutura de melhora na parte desses meninos aí para trabalho. E desse trabalho, nós vai garimpando dentro do próprio elenco, assim que você chega, as peças que tem em casa, né? Você vê o modelo de jogo que você trabalha, você tenta se adaptar ao atleta. Hoje eu costumo dizer, muitos treinadores aí você pode ver. Hoje, para um jogador trabalhar com o Diniz, tem que se adaptar ao treinador, né? Hoje, o cara, para jogar com o Zubeldia, tem que se adaptar ao Zubeldia, né? Então, muitas das vezes, eu penso na categoria de base como nós se adaptar aos atletas, porque nós estamos no processo de evolução do atleta para grandes clubes. Então, o atleta não tem que se adaptar comigo. Eu tenho que adaptar ele para daí eu dar seguimento no que eu penso em trabalho, no que eu penso em montar e no que eu penso em fazer. Foi quando eu cheguei aqui, como eu falei, nós estávamos com um ponto na competição, um elenco muito bom, né? Um elenco muito bom, tanto que eu não indiquei nada, fui atrás de alguns atletas, inclusive o que está com o Sandra aí estava quase certo de eu trazer para cá, mas eu preferi segurar também. E, assim, foi tudo uma questão de adaptação com os atletas, sentar, conversar, alinhar e montar outra metodologia para, assim, nós conseguir esse objetivo, que é essa classificação que nós estamos lutando. E rapidinho, sobre o que o Leandro acabou de frisar também. Quando eu cheguei no Santa, existia G3 e G4. Quem terminou jogando comigo foi o pessoal do G3 e G4. E hoje tem atletas que têm contrato profissional no clube e nem jogavam. Então, e foram atletas que adaptaram o nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Dieguinho era terceiro lateral direito, subiu para o sub-20. Jogou com ele também, e hoje está no Fortaleza, foi negociado. P, o extremo, que veio do futsal, era terceiro time, acabou o ano jogando no sub-20 também com ele aí. Então, assim. Isso aí é claro. Eu acho que cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua maneira de pensar o futebol, de implantar o seu trabalho. E cabe a gente ir indo adaptando os atletas que a gente tem, reformular quando tiver oportunidade também e seguir o trabalho. Importante aí, ó. Renato Breno, titular, capitão no Conquista lá no Campeonato Baiano, tá lá arrebentando também. Eu não sei se é o líder, acho que ele está em segundo, não sei se é o líder já. Coloca aí, Bob, vocês é líder, mas tá Leandro do lado e Bob do outro, dois grandes amigos meus, classificados praticamente lá no Campeonato Baiano. Sensacional. Bob, que perturbava meio time. Motorista do Santa ama Bob, porque Bob perturbava ele. Esse cara é sensacional. Ô, Leandro, para você, Leandro, que eu não perguntei aqui ainda, muita gente entrou depois, você levaria Neymar ou você vai pipocar agora? Cara, eu
eu não sou adepto da maneira que ele é fora do campo, mas dentro do campo eu levaria. Até porque é um cara diferencial, entendeu? É uma pena que é um cara que se dedique quando está próximo das competições, né? Assim, na parte profissional dele, não adianta eu comparar com o Messi, não adianta comparar com o Cristiano Ronaldo, com esses outros caras, né? Até porque esses outros caras, Messi, Cristiano Ronaldo, vocês podem ver, eles são verdadeiras máquinas que não estão em polêmicas, não estão nessas coisas de lesões. Você pode ver que é um dos menos caras que lesionam e sempre estão em alto nível. Neymar é um cara, infelizmente, aqui no Brasil, ele é um cara que tem todo o controle hoje posso dizer, da mídia do Brasil, porque é um cara bem visto, não tanto pelas ações boas que ele faz. Midiático, né, cara? É midiático, né? Midiático. É um cara que tem todo um aparato para ele, fora e dentro de campo. E hoje, dentro do campo mesmo, se ele tivesse bem, não teria tantas lesões, se ele tivesse um foco maior, ele estava aí brigando terceiro, primeiro e segundo como melhor do mundo, né? Mas eu levaria sim e não deixaria de levar, porque até então é um cara que pode ajudar muito a seleção. Sandro mandou colocar você, ele tem alguma resenha para contar, ele vai contar sua resenha do Maranhão. Bob falou aqui que é o segundo no grupo e terceiro geral. Então o Bob está atrás só de Bahia e de Vitória. Pela tabela lá que eu vi, verdade. Tá só atrás dos dois, então trabalho excelente. E aí eu fico feliz demais pro Bob, porque é um goleiro fora da curva, foi no Vasco, voltou pro Santos e agora está trilhando aí e já vai profissional. E você, como treinador de goleiro, precisa conhecer, viu? No grupo da gente, de aqui, é o grupo mais forte da competição, né? São 3 grupos de 8 times. Aí o grupo da gente, eu acho que é o mais forte, né? Assim, se você for analisar, né? Mas isso é bom, cara. Mostra que ainda tem uns confrontos muito bons, que dá para você disputar bem. E é bom para o futebol. Agora só não dá para chegar perto do Bahia. O Bahia fez 70 gols na competição. Já. Como é que... Meu irmão, monta a retranca e vai pra cima, cara. Vamos jogar contra o Vitória. Faz igual ontem. O time de Raia ontem, contra o Manchester City, colocou 6 ali de 6 atrás e outra de 4. Meu irmão, não entrava nada. Você pega o Vitória agora, fez 65 gols na competição. E quando eu cheguei, meu time tinha feito 3 gols. E hoje nós já fez 27 gols. Então, assim, é uma competição... média boa, média boa. É uma competição que requer muita coisa, né? Então, é uma competição dura. Ao mesmo tempo, também, se você não tiver uma organização, pode desestruturar e acabar até uma classificação. Mas é bacana. Eu estou acompanhando... Posso estar falando aí, ó, 12 jogos. Leandro, você que é treinador de goleiro, vamos lá. 12 jogos, ele tomou 6 gols. Tá boa a média? Oxe, demais, cara. A média 0,50. Aí. Tá sensacional, pô. Tá sensacional. Olha, conta a resenha dele aí que eu quero saber. Você mandou colocar ele na live aqui, conta a resenha dele aí. Esse cara ganhou 2 vezes pra mim aqui, pô. Uma na Copa Integração e no Maranhense. 2-1 Maranhense e nos pênaltis da Copa Integração. Vou te contar uma curiosidade que aconteceu. No jogo do treino, no CT do Moto, a gente terminou o primeiro tempo ganhando. E ele puto. Aí ele foi, chamou os caras para conversar e pegou o quadro tático e começou a dar instrução para os caras com o quadro virado para mim. Aí ele mudou a estratégia para o segundo tempo. Aí sabe o que eu fiz? O time que eu trabalhava, era todo mundo foto. Vai ter que tirar uma foto daquele quadro, eu quero ver o que ele está passando para os caras. Aí, descobri, né? Aí, o cara pegou uma foto certinho com a esquema tático que ele ia voltar pro segundo tempo. Eu digo, que armaram a fuga pra mim, ó. Acerto ele primeiro. Tá vendo aí? Futebol. Só resenha boa. Tem vez que, imagina, ali no Maranhão, é tão quente que o cara se azou e acaba tomando uma sacola no amistoso dentro de casa. Vai fazer o quê? Tá sem rumo. Não tem aquele treino
carrilha. Aí eu disse, não, agora eu vou pegar Santos nas competições oficiais, tem que ganhar pelo menos uma para ver se não fica tão feio. Entendeu? Foi espera. Só o grande, a gente fez, acho que foi o nosso melhor jogo na competição. E jogos bons. Eu consegui ganhar de Sandro dentro da casa dele, quando ele estava na equipe do Luminense, praticamente com 2 jogadores. Foi expulso no final do primeiro tempo. Os caras foram mijar no poste, dentro do estádio, e foram expulsos. Meu Deus do céu, onde eu cheguei? Eu com 2 a menos, nós conseguimos ganhar o jogo. Futebol raiz. Olha, e lá no Maranhão é que é raiz mesmo, meu amigo. Você chuta a bola lá, vai buscar logo um cacho de coco. Entendeu? Mas Eu falei pra ele, ele recebeu umas propostas aí. Eu falei pra ele, aqui não é fácil, aqui é difícil. Ei, depois da goleada que Sandro aplicou no Moto hoje, de 4-1, a imprensa no Maranhão, torcedores do Moto, tá lá com a faixa. Volta, Leandro Flávio. Tá vendo? Cara, Acabou todos os números. não, cara, assim, eu tenho gratidão pelo Moto, né? Foram 1 ano e 6 meses lá dentro, né? Trabalhei a processo de montagem, cheguei lá em 23, dezembro de 23. Passei 24 todinho, fiquei até novembro 25. Vi o time renascer lá, porque não tinha um CT como tem hoje. Eu fiz parte desse processo, na minha função como treinador do goleiro. Depois, quando o barco apertou, me chamaram para ajudar em outros setores. Graças a Deus, fui muito feliz com gente que estava ao meu lado lá, o Marquinho, que me ajudou muito, o Jorginho, o Otávio e outras pessoas que me ajudaram bastante lá. Mas tudo tem um ciclo, né, cara? E eu sou muito grato pela torcida lá. Quando eu saí de lá, fui para outros cantos também, que graças a Deus consegui fazer bom trabalho, rodei mais um pouquinho, fui me qualificar, estudar. Sabe que nós, futebol, não para, né? Nós temos que estar sempre nesse feedback que eu tenho seu, e de que eu acompanho muito seu trabalho, de Sandro também. Então, são os caras que eu sempre estou acompanhando, estou vendo, estou aprendendo cada vez mais. Procuro outros futebolistas também que ajudam a gente a entender um pouco. Mas essa faixa aí, meu irmão, lá tinha até uma cadeia. Quando plantar uma faixa é porque você já se foi, um bandeirão que você já morreu. Leandro só não é mais ovacionado do que Serra Talhada. Aqui ele é ídolo também. Ele é ídolo. Ô, Sandro, fala aí, quais competições tu tá jogando? Vai pra Copinha, como é o processo aí? Conta um pouco aí do teu trabalho e das competições que tu tá jogando. E eu quero ver você na Copinha com esse time, cara. Hoje a gente está jogando 2 competições, né? O Campeonato Maranhense Sub-20 e a Copa Integração, que é a antiga Copa Maranhão. E vamos jogar também a Copa Atlântico, né? Então, essas 2 competições, Copa Integração e Maranhense, elas dão uma vaga para a Copinha. Porém, só os campeões ganham a vaga. A gente precisa ser campeão de uma das 2 competições para poder ganhar a vaga para a Copinha. Esse é o objetivo, trabalhar para ganhar uma das 2 vagas. Não, vai dar certo, cara. Seu time é muito bom, eu tenho acompanhado, igual eu te falei. Você manda para mim o link dos jogos, estou acompanhando, seu time é muito bom e vai dar certo. Leandro tem a Copa do Brasil, não é isso, Leandro? Nós temos a Copa, nós temos o estadual, estamos no estadual, né, nessa luta, nessa peleja. Tem a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, né? Tem o terceiro colocado aqui ainda pegou a Copa do Nordeste. O time, o ano passado, fez uma campanha excelente, fez 21 pontos. Vou tentar superar esse número de pontos, não é fácil, porque ainda nós temos 3 grandes jogos, né? E, como eu falei, às vezes... Meu irmão, vou dar um conselho para você aqui. Classifica e aí depois é outro campeonato. Sim, o objetivo é esse. Né? Mas fecha nós brigamos... Fecha a casinha contra o Bahia, põe uma paredão lá, põe todo mundo atrás da bola e o corpo vai rodar. Não, assim, o objetivo da gente é de estar 70% encaminhado, né, que é essa classificação. Quando nós conseguimos ela, assim, nas próximas rodadas, com certeza tem mais um jogo em casa e 2 horas.
Nós não pegamos o Bahia agora, não. Nós pegamos o Vitória sábado, né? Mas como eu falei, infelizmente ou felizmente, eu não vou estar com o time completo, né? Até por questões que a equipe principal, que está na Série D, vai precisar de alguns atletas, né? Isso eu fico muito feliz de alguns da minha equipe, subiram 4 desde o começo da competição da Série D e hoje subiram mais 3, são 7 já, né? Então, já são Esse uma número aí me grande... deixa um pouco triste, né, Sandro? Esse número de 7 jogadores me deixa triste, cara. Muito triste, sabe por quê? Parabéns, cara. É porque, assim, na minha final me tiraram 7 jogadores também. Aí, quando fala esse número 7 aí, eu já lembro da final do ano passado do Pernambucano, mas faz parte do futebol, né? O seu foi por um motivo bom. O meu já existe muitas controvérsias o porquê de tirar, né? Mas faz parte do futebol. Futebol tem disso, né? Existem pessoas boas e pessoas que não é tão boas assim. Eu acredito que todo mundo tem suas qualidades, tem seu valor. Eu vou usar esse termo para não dar um termo mais baixo aqui. Olha aí, ó. O filho de Sandro entrou, Diego Dutra. Serra. Tá aí, ó. Assim, Ed, e até ressaltar essas competições aí, cara, é uma competição muito difícil. Porque são várias equipes, velho. Às vezes os caras não pensam em montar uma equipe para longo prazo, para trabalho, como o Sandro faz aí, como o pessoal da LS Vale faz, né? De montar uma equipe para trabalho, para projeção. Os caras pegam os jogadores que já estão no último ano estourado, que tem uma carga física boa, e bota para competir com um trabalho, às vezes que está com um trabalho com 0,8, 0,9 para projeção, e dão a vida aos caras. E nós sabemos a estrutura aí do Maranhão, como é que é. É um cantão que tem um celeiro enorme de jogadores, mas que eu creio que com a estrutura que ele tem ali, ele vai conseguir chegar aí nas finais e a consequência é o trabalho para conseguir esses objetivos. Isso aí eu não tenho dúvida. Rafael, esse cara aqui eu tenho que dar moral para ele. Rafael da RMB Esportes. Esse cara foi o que trouxe Ariel para o Santos. O cara é rei. Na Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai. E tá dando uma moral aí para nós aí. Um cara muito bem conceituado no meio do futebol. Um cara que gosta de fazer as coisas sérias. Ontem aí estava trocando várias ideias. E aí, tá falando para vocês dois sobre a licença na Argentina, a licença lá na Argentina, que é muito boa e vale muito, muito mesmo para fora do país. E esse cara aí vai nos ajudar. Eu estou indo para Recife a semana que vem, tenho uma reunião com ele sobre isso, sobre o mercado sul-americano. Então, um cara sensacional. Sigam ele aí, a página dele, que é um cara que conhece muito de futebol e conhece o futebol sul-americano. Nós que somos treinadores e queremos também jogar coisas grandes, trabalhar em outro país, esse cara aí conhece tudo, conhece o mercado, conhece como funciona o mercado sul-americano. E entre outra fera aí, ó, a joia, André Gabriel. A joia, sabe? Aí, ó. A joia da base. A joia da base. Ô, Sandro, como que você acompanhou, o Leandro também acompanhou também, que ele acompanha tudo. Afinal, Retrô e Náutico do Sub-20. Cara, que jogo bom, hein? Que jogo bom, cara. Gostei muito aqui do Náutico, manteve a base. Alguns jogadores subiram para o profissional e eles trouxeram novos jogadores. Sub-17 do Náutico bem, Sub-15 do Náutico bem. Mostra que o Náutico está fazendo um belo trabalho na base, né, Sandro? Verdade, verdade. Também estou acompanhando o Campeonato Pernambucano, Copa Pernambuco, na verdade. Porque por eu ser do estado, ter trabalhado lá ano passado, e o Náutico vem fazendo um excelente trabalho e acredito que vai brigar o ano todo por título mesmo. Acho que as 3 categorias estão fazendo um trabalho muito sólido mesmo e a final foi o exemplo disso aí ontem. O Náutico conseguiu o título no primeiro tempo ainda. Eu acompanhei também.
eu vi que, cara, os caras parecem um extrator. As bases estão trabalhando os meninos numa rapidez muito rápido, que mal dá para você acompanhar. Quando você vai fazer uma análise do seu scout do menino, ele já está lá com 15 anos no sub-20. E eu penso nisso, que essa projeção é muito boa. Eu tive a honra de conhecer Robinho, né, que é o treinador, né, do sub-20. Eu fui para Na verdade, assim, não teve raciocínio, não. Ele assumiu os 2 últimos jogos, ele e Dudu Capixaba, que o treinador saiu e foi para o Sport, e aí eles assumiram esses 2 últimos jogos, que eles estão no profissional, e que vai assumir agora é Daniel Nery, que foi campeão com o Salgueiro do Pernambucano da primeira divisão. Justamente. Né? O que eu vi é que Robinho manteve a mesma estrutura que vinha jogando. Então, isso mostra que tem um projeto, né? Tem um trabalho. Isso, um trabalho legal. Entendeu? Ele pegou o trabalho de Dudu, manteve com a cara dele, né? Com a cobrança dele, e foi o êxito. E o Retrô, cara, sempre é aquela mesma estrutura, muito boa de se trabalhar, né? É uma estrutura que sempre vem chegando, né? Não, muito bom, gostei demais da equipe do Náutico, Alanzinho. Eu estava falando com o Alexandre outro dia, que é o treinador do esporte, sub-20, a gente sempre tá batendo um papo, tocando futebol sobre os jogadores, sabe? E eu falei para ele, né, que não existe esse tipo de rivalidade entre nós, e que eu torço para aqueles jogadores que foram meu rival. Enquanto treinador e ele jogando do outro lado, e eu torcia pelos atletas dele, como eu torço pelos atletas do Náutico que eu enfrentei, porque faz parte da nossa geração. Né? São garotos que estão iniciando, estão dentro de um processo de formação, e que eu acho que não cabe essa rivalidade. E eu fiquei muito feliz quando os meninos subiram para o esporte, fizeram um excelente campeonato, foram integrados dentro do elenco do esporte. E aí, o Náutico agora a mesma coisa, Alazinho estreou no último fim de semana na equipe do Náutico profissional, entrou muito bem, com personalidade. E é isso, mostra que o futebol pernambucano, nós 3 como pernambucano, vem fazendo um belo trabalho na base aqui do estado, não é isso? Assim, eu penso que esse campeonato pernambucano de primeira divisão que vai ter agora era para ser um sub-23, velho. Era para ser um sub-23. Estourando, porque, assim, a qualidade que já vem as competições de base, o empenho de algumas equipes que já vem demonstrando essa pegada de qualidade, seria uma opção boa, né? E o futebol pernambucano vem ganhando destaque, porque estava esquecido, velho. É porque, assim, né, só para tu entender um pouco, não tem como ser sub-23, porque existe uma primeira fase, e aí depois vai para a segunda fase pegar os 7 que já estavam na primeira divisão esse ano. Então, se você faz com 23 anos, depois que você for enfrentar as outras 7 equipes, já não vai ter. Então, não tem como fazer essa... Se fosse a A2, aí dava para se fazer, porque é uma competição só, né? Mas ficou bacana o modelo, gostei. Vai abrir muita vaga de emprego, muito jogador vai conseguir se empregar, muitos treinadores, pessoal que trabalha no staff vai conseguir trabalhar, mas vai ser um campeonato muito disputado também. Né? E aí, Sérgio, o que é que você acha? Dá tua análise aí. O telefone vai começar a tocar, é muito time, né? Mas eu acho que tem tudo para ser uma grande competição, sem falar nas oportunidades, né? Porque esses atletas que estão saindo do último ano do sub-20 vão estar todos jogando nos clubes. Se os clubes grandes tiver um pouquinho de entendimento, vai emprestar os meninos para eles jogarem. Aí, minutar, ganhar experiência, para quando voltar para os clubes grandes já ter oportunidade de jogar e seguir, porque vai ter muitos clubes e bastante estruturas também. Porque eu já estou acompanhando alguns bastidores e vai ter clubes investindo pesado para já conquistar alguns objetivos aí. Porque assim, cara, olha como é legal. Vai ter em torno de 25 equipes. Foi 30, mas vamos fechar que vai ser 25.
Cara, passa 3. E se fosse o Pernambucano da segunda divisão, era só 1. Então tu tem 3 vagas para tu ir para um outro estágio em janeiro e você mudar, às vezes, o patamar do teu clube. Então, se você conseguir fazer uma gestão legal, se programar, fazer um negóciozinho com tempo, não fazer em cima da hora, não fazer as coisas de qualquer jeito, cara, você pode dar, principalmente esses clubes que estavam parados, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados, Belo Jardim, Petrolina, se fizer um negócio bem feito, pode voltar, e aí foi abençoado ao extremo. Porque essas equipes estavam paradas, estavam sem calendário, não conseguia jogar, não conseguia voltar por falta de recursos. Então, isso foi uma boa, e quem conseguir montar, e foi inteligente montar uma estratégia legal, pode se dar bem nesse Pernambucano aí, e montar e voltar a ser grande novamente o nosso Salgueiro, que há pouco tempo foi campeão estadual. Eu quero propor um negócio a nós 3 aqui. Vai. Vamos lá. Cada um vai falar onde vai sair um que vá para a primeira divisão. Tem Sertão, Agreste e tem aí a região metropolitana. Vai, Sandro, solta logo a tua aí. Serra Talhada. Vai, Edno. Eu vou acreditar em Serra Talhada também, cara. Vamos lá. Eu vou jogar logo o que eu sei, né? Assim, na minha leitura, né, que eu vejo nos últimos anos acompanhando. A região metropolitana, eu acho que sobe os 3. Eu vou colocar algo aqui, que acho que vocês não sabem, muitos que estão acompanhando não sabem aí. O porquê que eu falo do Serra Talhada? Porque eu conheço quem está por trás. Não vai vir de qualquer jeito, não dinheiro. Vai trazer os melhores jogadores, não vai ter medo de gastar. Entendeu? Então, assim, por isso que eu coloco. E palavra dele para mim, a gente conversando outro dia, se eu entrar, eu entro para brigar. E realmente ele nunca coloca time para entrar para participar. Então, se concretizar que entra, uma das vagas pode ter certeza que o Serra Talhada vai brigar forte. Porque vai vir pesado. Eu acredito também que se o Salgueiro for investir, o Salgueiro é um time grande. Pô. Afogados também é time grande, se for investir. Então, se vai só... Recife. Diz que tá com o Cacau lá também, Petrolina. Enfim, velho, vai ser, acho que vai ser uma das melhores, tem tudo para ser uma das melhores competições. Vai, eu vou passar essa, sabe? Tem uma pergunta aqui, eu quero que você responda essa pergunta, e eu e Leandro vamos debater também ela. Muito interessante. Antes disso, mandar um abraço para o meu amigo Patrick Gomes, treinador do Barra Mansa, 2 vitórias consecutivas no campeonato. Parabéns, meu irmão. Esse aí eu tenho orgulho também, viu? Que esse aí trabalhou comigo, foi me auxiliar e está aí trilhando nessa jornada de treinador aí, profissional. 2 vitórias, parabéns, Patrick. Sucesso, meu irmão. Rafa Silva fez a licença comigo, aí em São Paulo, grande treinador também. Rapaz, só a sério aqui hoje, viu? Mas vamos lá, viu, com a pergunta. Professor, boa noite. Gostaria de entender melhor como o senhor avalia a maturação dos atletas do futebol, principalmente daqueles que ainda estão em desenvolvimento físico e emocional. Que grande pergunta. Bora, Sandro. Responde ela primeiro aí, que nós vamos debater ela aqui, e aí nós vamos dar um feedback bem legal para ele aí. Bem, eu avalio... Vai, Sandro. Vamos lá. Bem, eu avalio da seguinte forma, né? Hoje, muitos clubes, eles querem a projeção rápida de um menino, né? Para isso, existem vários fatores, vários aspectos que têm que ser
indagado, né? Indagado. Como Sandro está trabalhando num canto aí que tem toda uma estrutura de organização, está trabalhando com sub-15, sub-17, sub-20, se eu não me engano, né, Sandro? Pronto. Então ele vai ter todo um... Pode ter um time também. O 15, né? Tem as três categorias. 15, 17 e 20. Eu vejo que a maturação, ele puxou aí, não foi? Sobre a maturação, não foi? O desenvolvimento físico e emocional. O desenvolvimento físico do atleta, ele vai de acordo com quem ele está trabalhando, né? Eu penso assim, o tipo de pessoa que está trabalhando, o profissional que está acompanhando ele. Então, existem vários fatores que determinam muito para a maturação desse atleta. Não é só um bom treino, não é só dormir, comer bem. Existe também todo um acompanhamento psicológico também. Hoje, muitos clubes têm a psicologia como uma fonte de desenvolvimento, de maturação de atleta, fonte cognitiva, estudo. Então, existem vários fatores. No meu ponto de vista, eu acho hoje em dia a psicologia ela está mais dentro do futebol do que até uma própria pessoa chegar a dizer fulano não serve porque é magrinho, né? Você tira a Rafinha, você pega a Rafinha hoje no Barcelona comendo a bola, precisa maturar daquele, não, que era aquele cara daquele jeito, mas a cabeça dele é centrada, ele tem uma psicologia muito boa acompanhando ele e dizendo que ele é capaz de fazer aquilo. Né? Então, eu penso dessa forma. Hoje em dia, eu tento dividir dessa forma, né? Nos meus trabalhos. Às vezes chega um centroavante aqui, chegou um cara aqui para mim, o cara tinha 2 metros de altura e parecia o Hulk. Quando eu coloquei ele para jogar em 2 treinos, deu 2 carreiras, não conseguiu executar. Coloquei um pequenininho, franzido, que conseguia driblar todo mundo. Então, o menino já era centrado, porque estudava, já tinha um psicólogo que acompanhava ele. Então, eu acho que a maturação do ser humano, às vezes, ele tem que ser mais psicológica dentro das ações que ele tem de fazer. Perfeito. E não quer dizer que a parte física também não é essencial. Ela é primordial para dentro do todo o conjunto. É porque as pessoas às vezes confundem maturação com academia, com suplemento, confundem tudo. Os caras confundem tudo. A pergunta dele casa bem no processo que está acontecendo aqui no clube, né? Onde ele pergunta como é que a gente avalia a maturação dos atletas no futebol, principalmente daqueles que ainda estão desenvolvendo a parte física. Eu vou falar tanto do emocional, que ele tem um emocional muito bom. Tem um atleta nosso aqui, 2010, que ele tem uma maturação muito tardia, muito. Ele é muito franzino, muito pequeno, mas o potencial dele em relação à qualidade técnica, ele consegue ultrapassar tudo que tem dificuldade e consegue sempre fazer grandes jogos. O ano passado era do Sub-15, que tipo, se eu fosse qualquer outro treinador, não teria subido ele para o 17. Porque ele não maturou, porque ele não desenvolveu ainda. Mas o potencial dele, tecnicamente, é absurdo. Então a gente vai respeitar assim, esse processo de maturação dele e vamos seguir trabalhando ele, parte física, aprimorar a parte técnica. Ele é um cara que suplementa no clube, leva suplemento para suplementar em casa também. A gente está começando a organizar a alimentação dele, porque a gente não pode abrir mão de um atleta só porque ele tem uma maturação tardia. Eu acho que é por aí que a gente começa a evoluir ele nesse processo físico e emocional também. Vocês foram sensacionais na pergunta de vocês, na resposta de vocês, e é interessante que é um combo, né, cara? Não tem como pegar algo separado, a parte física, separado da parte psicológica, trabalho específico, trabalho de academia, de situações, e aí entra a parte que tem que estar trabalhando com bons profissionais. Não adianta colocar um atleta que tem uma maturação tardia, vamos dar um exemplo que você colocou aí, em profissionais que não entendem o processo. Porque existem muitos bajuladores. Né, Sérgio? O jogador é bom, tem que colocar o menino que estamos no dia a dia, na beira de campo. Nós sabemos que ainda não é o momento de ficar, às vezes, o menino em certas situações, porque ele não está
na maturação ideal para aquele momento. Então, é um combo, e esse combo ele tem que ser muito detalhado, pegar um nutricionista, pegar o psicólogo, o treinador, o plano específico de treino para ele, né? A carga de treino para ele, porque senão, às vezes, a gente acaba pulando etapas e o jogador não consegue desenvolver como deveria desenvolver. E aí nós vemos muitos jogadores, você já presenciou isso no mundo do futebol, que o jogador vem ter a maturação com 25 anos, 24 anos, 23. Né? Verdade. Porque lá atrás ele não teve esse acompanhamento adequado para o desenvolvimento dele como atleta. Ô, Ed, Isso tinha conseguido responder aí, velho. Porque quando se fala muito nisso, eu me lembro de um cara, velho. Eu não queria nunca que ele maturasse na vida e continuasse do mesmo jeito. Né? É mesmo. É doido, cara. Aquele cara ali não precisava maturar, não. Você vê um cara igual o Juninho Paulista. Juninho Paulista. Que foi pro Chelsea agora e saiu do Palmeiras, o canhotinho lá, rapaz. Estevão, pô. Tu viu como é que ele tá agora? Cara, e às vezes perde a agilidade, né? A mobilidade. Pode acontecer. Tomara que não. Eu acho que o futebol brasileiro perdeu muito por conta disso. Porque nós se espelhou muito em coisa de Europa, de jogador forte, jogador robusto, e a essência do drible, a essência de quebrar linhas, a essência de pensar rápido em vez de usar força, entendeu? Então, eu acho que está dentro disso aí mais da psicologia para a gente. A parte física, claro, tem que ter, né? Mas quem diria se Rivaldo hoje estivesse jogando, tivesse aquelas canelas secas, fosse tão robô hoje, jogaria do jeito que jogava, né? Mas esse é o entendimento e o que eu vejo, né? Até os profissionais hoje também pensam muito assim, alguns, né? É verdade. Sandro, vamos chegar ao fim aqui agora e eu quero que você deixe um recado para os seus atletas. Parabéns pela vitória hoje. Amassou o moto de Leandro. Amassou, passou com o rolo compressor. Parabéns. Uma hora e meia de live. Aí, ó. Então, parabéns mais uma vez. Lá, se nós passar aqui também. Aí, ó. Vai ter essa rivalidade de novo, cara. Eu tô sentindo. Rapaz, vamos embora. Eu que agradeço primeiro a oportunidade de estar conversando com vocês, estar aprendendo com vocês. É sempre um prazer, velho, trocar esse feedback. E a gente evolui muito na nossa carreira quando a gente tem a humildade, né? Então, sobre o recado que eu queria passar para os meus atletas, é que sigam trabalhando, velho. A gente é consciente do que a gente vem fazendo, só que a gente também precisa ser consciente que a gente não ganhou nada ainda. É só o começo de um trabalho que a gente precisa continuar evoluindo para aí sim a gente conquistar nosso objetivo. E parabenizar a todos pelo jogo de hoje. Acho que o grupo ganhou o jogo hoje, a gente sabe que os atletas são diferentes, mas como você citou no começo da live, o Rian foi importante hoje no jogo. Se ele não tivesse sentado lá atrás, a gente teria tomado o gol. Então, assim, venceu o grupo hoje, classificou o grupo hoje. Então, estou de parabéns. E você, Leandro, deixa uma mensagem aí para sua filha também, né, cara? Você tem que ir em casa com sua filha, né? Você tá perto aqui. Vai casa com sua menina, cara. Mas manda uma mensagem aí para seus atletas, para seu filho, para sua esposa. Prazer imenso estar falando contigo. E, pô, e tu tá mais branquinho, cara. Não tá pegando sol, não. Ele tá lá debaixo lá da tenda e colocando auxílio para trabalhar, sabe? Nada, tem que trabalhar, filho. Como é que manda o leite da menina? Aí é complicado, não tem como correr do sol, não. Parabenizar aí a Sandro pelo belo jogo hoje, né? Uma vitória que deixou ele classificado para a próxima fase, né? Como eu falei, uma competição muito difícil, um canto muito difícil de jogar lá no CT do Moto, né? Eu creio que os atletas aí fizeram um bom trabalho a semana todinha. Teve a lei do ex, que eu fiquei sabendo. Tá por dentro, né? Não, eu acompanho tudo, cara. Eu não desligo, não, de bons profissionais, de amigos como vocês também. Eu tenho sempre estar trocando feedback com vocês.
Agradecer também a presença de todos que estavam aqui, né? Eu tinha acabado de chegar lá de uma reunião e eu fui acompanhar vocês, porque eu pretendia chegar mais cedo para ir acompanhar vocês. E por incrível, você colocou aí a satisfação de ser seu amigo também. Isso é muito bom, nós trocar esse feedback, passar um pouco da experiência da gente. Mandar um beijo para minha família aí, que está aí me acompanhando, né? Isso é bom, ajuda muito também a autoestima da gente. Para nós vive longe, né? Sandro pode também passar por isso. Você, Ed, quando está longe também, não pensa um minuto que a base da gente é a família. E eu creio que esses atletas também que ficam longe também têm de usar isso como espelho para coisas boas futuramente. Não, é importantíssimo, eu agradeço demais. Nathan Silva, esse cara aqui eu vou trazer para jogar comigo, profissionalmente. Esse cara aqui entrou aí. Joga de zagueiro, lateral, volante. Esse cara aqui é lá do Rio, sabe? Bom, de verdade, esse cara aí. De verdade mesmo. Mas eu quero agradecer, né, e falar, sabe, que há uns 3 meses atrás, eu fui a Alagoas com o Leandro e, meu irmão, 2 pneus estourou. Passei a noite em Arco Verde. Meu irmão, mas eu creio que foi um livramento de Deus, porque não tem como. Como é o nome daquela serra lá, cara, que tem as torres eólicas lá? A Serra do Tará, velho. Meu irmão, o pneu estourou na Serra do Tará. Escuro, Leandro, trocando pneu comigo lá, meu irmão. Mas é aventuras que a gente passa no meio do futebol, que é sempre gratificante encontrar com o Leandro. É um cara que sempre traz energia positiva. Sandro, a mesma maneira. E eu vou falar para vocês aqui que às vezes não, a gente conhece quem é as pessoas quando a gente está em casa. A gente sabe quem é amigo, quem é parceiro, quando a gente às vezes precisa de um telefonema, às vezes precisa de uma mensagem. E vocês, esse tempo todinho, passei por muitos problemas familiares, vocês sempre estiveram comigo aí, toda semana, falando, mandando mensagem, ligando. Isso mostra quem é verdadeiros amigos. Nós podemos discutir, nós podemos não concordar com muita coisa, mas o respeito, o carinho, ele sempre vai prevalecer. Então, essas amizades a gente tem que levar para a vida. Tá? Amizades que no bom é muito fácil. Amizade verdadeira, quando a gente está precisando, às vezes não é de dinheiro, às vezes não é do emprego, às vezes é do telefonema. E isso, vocês conquistaram meu coração, esses são de verdade. Muito obrigado, meus irmãos. Amém, meu irmão. Tamo junto. Vamos seguindo Deus de frente. abençoe. Vamos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram na live. Que Papai do Céu abençoe grandemente. Grande abraço.